Bom dia, vamos iniciar agora resolvendo uma questão das relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Primeiro, vamos relembrar duas coisinhas. Quais são as relações trigonométricas? O seno é o mesmo que cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é o mesmo que cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o mesmo que cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Essas três formulazinhas vão fazer nós resolvermos todas essas questões, certo? Lembrando que aqui sempre é seno de um ângulo. Vou dizer que é alfa, cosseno de um ângulo, alfa, tangente de um ângulo, alfa. Beleza? Vamos lá. Lembrando aqui o que é seno, cosseno, lembrando que é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Em um triângulo retângulo, sempre o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Beleza? E os outros dois lados são os catetos. Mas se esse daqui for o ângulo alfa que ele está dando na questão, o cateto que está de frente a ele é chamado de cateto oposto. E o que está junto dele é o cateto adjacente. Beleza? Então assim eu vou identificar quem é hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Tranquilo? Quem vai dizer qual a ordem do cateto oposto e do cateto adjacente é o ângulo, tá bom? Mas para a gente resolver as questões, a maioria delas vem com um ângulo, com os ângulos notáveis. Tem alguns ângulos, você vai ter que saber já memorizado quais são os valores de seno e cosseno e tangente de três ângulos, que são chamados de ângulos notáveis, que é o de 30, 45 e 60. Olha essa dica. Vamos fazer uma tabelinha. Eu tenho que saber memorizado os valores de 30, 45 e 60 graus. Olha aqui uma dicasinha para vocês memorizarem. No seno e no cosseno, vou ter sempre frações com denominador 2. E vou fazer o seguinte: 1, raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2 e 1. Beleza? Então, só você pegar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz em cada um. Você não vai colocar o raiz no 1, porque raiz de 1 é o próprio 1. Beleza? E na tangente, que é um pouco diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tranquilo? Vamos ver em que eu vou usar isso? Olhem aqui. Para o triângulo retângulo BAC, a relação correta é o seno de B. B, então, vai ser o seno desse ângulo. O seno de B. Seno é quem? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Se esse for o ângulo, qual é o cateto oposto dele? B. E a hipotenusa? A. Então a resposta está correta. Seno de B é cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é A. Observe uma coisa.
A hipotenusa nunca muda. Sempre é o ângulo que está de frente ao de 90 graus. Sempre é o maior lado. Vamos ver as outras opções? Cosseno de B. Cateto adjacente. C. Opa, já falhou, ó. Beleza? C. Tangente de B. Tangente é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui no cantinho, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de B? É o B. E o cateto adjacente, C. B sobre C? Não, ele colocou trocado. Certo? E a tangente de C? E se ele adotasse esse ângulo, quem era o cateto oposto? C. E o cateto adjacente? B. Então ia ser C sobre B, que não é verdade. Então a resposta certa é a letra A. Vamos para a segunda questão. Um arame de 18 metros de comprimento é esticado do nível do solo, suposto horizontal, ao topo de um poste vertical. Sabendo que o ângulo formado pelo arame com o solo é de 30 graus, calcule a altura do poste. Ele quer saber essa altura aqui, ó. Isso aqui é quem? E ele deu esse valor. Vamos ver quais dados ele deu no triângulo retângulo. Sempre o que está de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. O cateto que está de frente ao ângulo é chamado de cateto oposto. Então, ele deu a hipotenusa e quer o cateto oposto. Qual fórmula eu utilizo cateto oposto e hipotenusa? A fórmula que eu utilizo cateto oposto e hipotenusa é a do seno, porque essa é cateto adjacente, e essa também usa cateto adjacente. Aqui usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Mas vamos lá. Então vai ficar seno de alfa. Quem é alfa? É o ângulo. Qual o ângulo que ele está dando? 30. Seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Mas me diga uma coisa. Para que serve essa tabelinha dos ângulos notáveis aqui, ó? É justamente para eu saber qual é o valor de seno de 30. Quanto é seno de 30? Seno de 30 é igual a 1/2. Então, no lugar de seno de 30, eu coloco 1/2. Quem é o cateto oposto que eu achei aqui na questão? Cateto oposto é o H. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 18. Então, olha aqui como é que eu vou fazer. Igualdade de fração, multiplica cruzado. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 18, 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 2, 9. Qual é a altura do poste? 9 metros. Beleza? Então, resposta certa, letra A novamente. Tranquilo? Questão bacana, né? Vamos ver as outras? Sabendo que a direção da linha de rumo de um avião na descida para a pista faz um ângulo de 30 graus com o solo e que a distância percorrida pelo avião desde o início do acionamento do sistema de travagem até o solo foi de 1.800 metros, que a altura da pista o piloto desse avião iniciou o sistema de travagem. Me diga uma coisa, ele quer saber então de que altura é essa? A altura, pessoal, sempre é um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Então, galera, aqui é o que? É o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Por quê? Porque está de frente ao ângulo de 90 graus e quem está de frente ao ângulo de 30 é o cateto oposto. Pela formulazinha que eu passei para vocês, cateto oposto e hipotenusa é quem? É o seno. De quantos graus? De 30. É igual ao cateto oposto sobre hipotenusa.
Seno de 30 é quanto? Seno de 30 é igual a 1 meio. Cateto oposto é o H. E a hipotenusa? 1.800. Então, multiplico cruzado, 2H é igual a 1.800. H é igual a 1.800 dividido por 2, que dá igual a 900. Quer dizer que esse avião está a quanto? Está a 900 metros de altura. Beleza? Então, vamos aqui para mais algumas questões. Olha essa. Ele deu aí uma escada apoiada em uma parede, num ponto que dista 4 metros do solo. Força com essa parede um ângulo de 60 graus. O comprimento da escada em metros ele quer o comprimento da escada, que vou chamar então de X. Sempre quem está de frente ao ângulo de 90 graus é quem? A hipotenusa. E quem está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo dado é o cateto adjacente. Pelas formulazinhas que eu dei antes de começar a fazer a primeira questão, observem que a fórmula que eu utilizo, cateto adjacente e hipotenusa é quem? É o cosseno. Então, vou utilizar aqui o cosseno de que ângulo? De 60 graus, que é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas me diga uma coisa, quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é igual a 1 meio. Então, aqui vai ser 1 meio é igual cateto adjacente, que é quanto? Que é 4 sobre a hipotenusa, que eu não sei, que é x. Multiplica cruzado, x igual a 8. Quer dizer que essa escada tem 8 metros de comprimento. E a última aí para finalizar, para permitir o acesso de um monumento que está entre o pedestal de 2 metros de altura, vai ser construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo. Conforme a ilustração, o comprimento da rampa é igual a... Vamos ver. Ele deu aqui que quer 2 metros, né? Aqui ele está dando quem? Quem está de frente ao ângulo é o cateto oposto. E quem está de frente ao ângulo de 90 graus é quem? Que é esse pedaço que ele quer saber? A hipotenusa. Então ele quer saber a hipotenusa e deu o valor de quem? Do cateto oposto. Vamos descobrir o valor da... Então, qual fórmula que eu utilizo cateto oposto e hipotenusa? Fórmula que eu utilizo cateto oposto e hipotenusa é quem? O seno. Então vamos lá. Seno é igual a quem? Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. Seno de 30 graus pela tabela, 1 meio. Cateto oposto é 2. Hipotenusa é x. Multiplicando cruzado, x é igual a 4. Beleza? Então, x é igual a 4. O tamanho dessa rampa é de 4 metros. Mas me diga uma coisa, professor, o senhor só fez questões com seno e cosseno. E como que eu usaria o tangente? Se na questão ele tivesse pedido qual a distância que será do início da rampa até o pedestal, vamos chamar de y. Aqui seria quem? O cateto adjacente. Então eu teria quem? Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é quem? Tangente. Aqui nesse caso, se ele tivesse feito essa pergunta, eu ia utilizar tangente de 30, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é tangente de 30 pela fórmula? Pela tabela. Pela tabela, tangente de 30 é quem? Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é quem? 2. Cateto adjacente? Y. Multiplica cruzado, como é que ia ficar? Raiz de 3, y é igual a 6. Y é igual a 6, raiz de 3. Raiz no denominador, o que eu faço? Racionaliza, ó. Multiplica quem? O numerador e o denominador por raiz de 3.
6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Divido 6 por 3 dá igual a 2. Se ele tivesse pedido a distância do início da rampa até o final, você utilizaria o tangente, que seria 2 raiz de 3. Mas isso aqui não é pedido na questão. Isso aqui é apenas motivo de curiosidade, em qual tipo de questão que utilizaríamos o valor de tangente. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, que tenha dado tudo certo. Tamo junto.